A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá! Que bom que você veio. Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje vamos falar sobre o neoclassicismo. Neoclassicismo. O neoclassicismo, neo-novo, classicismo clássico, é um movimento cultural europeu do século XVIII e parte do século XIX, que defendeu a retomada da arte antiga, especialmente a greco-romana, considerada modelo de equilíbrio, clareza e proporção. O movimento de grande expressão na escultura, pintura e arquitetura opõe-se à arte imediatamente anterior, o barroco e o rococó, que foram associados ao excesso, à desmedida e aos detalhes ornamentais. Um exemplo do neoclassicismo aqui em Pernambuco é o nosso Teatro Santa Isabel, na cidade do Recife, obra do engenheiro Louis Leger-Voitier. O neoclassicismo surge no contexto histórico do Iluminismo, 1688-1789, um pensamento filosófico humanista e racional. Outro fator de grande contribuição foi a Revolução Francesa, 1789-1794, onde o povo ansiava se libertar da monarquia, até mesmo esteticamente, encontrando no neoclássico a oportunidade ideal, já que os gregos eram democráticos e livres de qualquer regime monárquico. Além de tudo, as descobertas de Pompeia e Herculano em 1738, cidades petrificadas no tempo desde a erupção do Vesúvio, contribuíram para reacender o interesse pelo clássico. E, por fim, também foi época marcada pelos primeiros passos da Revolução Industrial, 1760, berço Inglaterra, carregando novidades construtivas e padronizações, além da degradação humana nas cidades. Foi sobre esse contexto que o neoclássico se desenvolveu. Dentre as suas principais características, a arte tinha a função de elevar o moral e o ânimo através da valorização do passado histórico, da volta da arte greco-romana, do uso da formalidade e racionalidade, o equilíbrio entre as cores, o uso da proporção e da clareza, construções sólidas de linhas retas, simplicidades e equilíbrio de formas. Os materiais como a pedra e a madeira passaram a ser utilizados em revestimentos coloridos, revelando a pureza original dos materiais. E na esfera social, baseado nos ideais iluministas, o racionalismo, o academicismo e o idealismo, os motivos, seja na literatura, na música, nas artes de um modo geral, dedicaram-se a exemplos históricos edificantes, e em todas elas havia um ponto comum: a figura masculina assumiu sua predominância e força, e a feminina sua fragilidade. Vejamos a arquitetura. Características: o uso de balaustre, sistemas construtivos simples, formas regulares, geométricas e simétricas, frontões triangulares, platibandas, pilares e colunas, referências aos templos antigos, uso de abóbada de berço ou de aresta, uso de cúpulas, escala monumental, solidez, sobriedade, clareza construtiva, simetria, uniformidade, valorização de plantas quadradas, retangulares ou centradas, utilização de materiais nobres como pedra, mármore, granito e madeira, volumes corpóreos maciços bem definidos por planos murais lisos,
pórticos colunados, espaços interiores organizados segundo critérios geométricos, decoração de caráter estrutural. Napoleão Bonaparte, em 1804, assumiu o estilo neoclássico como símbolo do seu poder. O termo neoclássico só viria a surgir em 1830, 40, antes era chamado de purista. Nomes importantes da arquitetura neoclássica foram o arquiteto francês Jacques Germain Soufflot. O seu trabalho mais conhecido é, sem dúvida, o Panteão de Paris, construído a partir de 1755, inicialmente uma igreja encomendada por Luís XV em tributo a Santa Genoveva, padroeira de Paris. Esse monumento tem, desde a Revolução Francesa, vocação para homenagear grandes pessoas que marcaram a história da França. O Panteão é um edifício de 110 metros de comprimento e 84 metros de largura. A fachada principal é decorada por um pórtico de colunas coríntias, encimado por um frontão triangular. O edifício, em forma de cruz grega, é coroado por uma cúpula de 83 metros de altura e uma claraboia. Outro destaque é o arquiteto alemão Carl Gotthard Langhans. Sua obra mais famosa é o Portão de Brandenburgo, em Berlim, construído entre 1788 e 1791. É uma antiga porta da cidade e hoje um dos marcos mais conhecidos da Alemanha. Foi encomendado pelo rei Frederico Guilherme II da Prússia. Sofreu danos consideráveis na Segunda Guerra Mundial, foi totalmente restaurado. Ao longo de sua existência, foi muitas vezes um local para grandes eventos históricos e hoje é considerado um símbolo da unidade e da paz europeia. Possui 12 colunas dóricas em estilo grego, sendo 6 de cada lado. Há 5 vãos centrais por onde passam 5 estradas. Sobre o arco está a quadriga, estátua da deusa grega Irene, deusa da paz, em uma biga puxada por 4 cavalos. Suas dimensões são 26 metros de altura, 11 metros de profundidade e 65 metros de largura, vistos de frente. Na escultura, o impacto foi menor do que nas outras artes, como a pintura e a arquitetura. As obras mostravam, em geral, alto nível de equilíbrio formal, utilizando temas históricos, literários, mitológicos e alegóricos, representação e propaganda de políticos e figuras importantes. As esculturas mais comuns eram as estátuas, os bustos e relevo, e o material mais utilizado, o mármore e o bronze. As características mais significativas na escultura foi o sentido alegórico e honorífico dos relevos, presentes nas frontarias dos edifícios, cópia das formas de representação da antiguidade clássica, ou seja, corpos nus ou seminus, de formas reais com expressão serena e posição simples, e também a representação de mulheres e homens com roupas semelhantes aos deuses gregos e romanos. Destaques na escultura. O escritor italiano Antonio Canova foi o mais bem-sucedido escultor europeu desde Bernini. Sua contribuição para a consolidação da arte neoclássica só se compara à do pintor Jacques-Louis David. Alguns destaques da obra de Canova: Orfeu, Eros e Psique, Perseu com a cabeça de Medusa e Pauline Bonaparte como Vênus vencedora. De modo geral, a pintura neoclássica se caracteriza pelo predomínio do desenho e da forma sobre a cor, o que a distingue da arte romântica. Quanto ao conteúdo, é ilustrativa e literária, abordando temas históricos relacionados com o passado, heróicos inspirados no Iluminismo e na Revolução Francesa, alegóricos e mitológicos importados da época clássica e também a pintura de retratos. Nas características formais, a composição é geométrica, com harmonia, proporção e equilíbrio. As características técnicas e plásticas, telas de grande dimensão, desenho rigoroso e linear, tratamento muito elaborado de luz e do claro escuro,
predominância da linha do volume e do contorno sobre a cor, pintura como cobertura da forma, cores sóbrias, tom geral frio sem grande variedade cromática pela razão e uma estética naturalista. Destaques na pintura. Jacques-Louis David foi um pintor francês o mais característico representante do neoclassicismo. A pintura de David dominou o panorama artístico francês durante quase meio século, fazendo com que ele, acima das contingências políticas, fosse o pintor oficial da Revolução Francesa e depois do regime de Napoleão Bonaparte. Destacamos dentre as suas obras O Juramento dos Horácios, óleo sobre tela, pintado em 1784, com dimensão de 3 metros e 30 centímetros por 4 metros e 27 centímetros. Analisando esta obra, observamos uma arquitetura romana com colunas dórica, 3 arcos correspondem aos 3 grupos de personagens, perfis de pedra, como em baixos relevos talhados em pedra, contornos precisos, sem ambiguidade, com controle formal, roupas autênticas, fidelidade realista nas vestimentas e no semblante, soldados exemplares, o dever e a disciplina são virtudes supremas e por isso os soldados morrerão por elas. As mãos das mulheres, inertes e passivas em comparação à dos homens. O grupo masculino lança sobre as mulheres e crianças uma tenebrosa sombra. Outras obras de David: A Morte de Marat, A Intervenção das Sabinas, Napoleão cruzando os Alpes, A Coroação de Napoleão, todos óleos sobre tela com grandes dimensões. Outro destaque na pintura, Jean-Auguste Dominique Henry, foi um célebre pintor e desenhista francês, atuando na passagem do neoclassicismo para o romantismo. Foi discípulo de David. Henry preferia os retratos e os nus às cenas mitológicas e históricas. Na sua obra destacamos Napoleão no seu trono imperial, Júpiter e Tétis, O Sonho de Ossian, Retrato de Paganini e Apoteose de Homero. Com exceção de Retrato de Paganini, os demais óleo sobre tela, também em dimensões muito grandes, e Retrato de Paganini, pintura em lápis. Literatura e teatro. Na literatura, é possível identificar características como a síntese, a clareza e a perfeição gramatical. Esses traços davam-se por meio do uso de um vocabulário simples e a escolha de temas associados ao cotidiano, à natureza e à mitologia. A forma liberta-se um pouco do rigor do classicismo anterior. A principal expressão do movimento na literatura é o arcadismo, manifestado na Itália, em Portugal e no Brasil. Já no teatro neoclássico, a racionalidade predomina, revalorizando-se o texto e a linguagem poética. A tragédia mantém o padrão solene da antiguidade. Na França, os novos ideais iluministas são a base dos textos. Os principais autores são Montesquieu e Voltaire. Música e dança. O neoclassicismo na música só vai ocorrer em pleno século XX, já que naquele período a música vivia um apogeu clássico. A música se torna mais simples, dando forma definida à sonata, à música de câmara, ao concerto e à sinfonia.
Uma obra representativa desse estilo é a Sinfonia número 1 em Ré maior, conhecida como Sinfonia Clássica de Prokofiev, composta entre 1916 e 1917, e que lembra o estilo de Mozart e principalmente o de Haydn. Nesse momento, nós estamos escutando esta música, esta sinfonia. Já o balé neoclássico é a concepção da dança que se desenvolve ao mesmo tempo que a música neoclássica, com os balés russos de Sergei Diaghilev. Sua proposta era tornar mais despojada em termos de cenografia e narrativa o estilo imperial russo do século XIX, embora tenha mantido a estética da sapatilha de ponta e a técnica avançada. Neoclassicismo no Brasil. A chegada da missão artística francesa, um grupo de artistas europeus de renome em 1816, e a fundação da Escola Real de Artes e Ofícios, deu origem ao neoclassicismo no Brasil. A missão francesa foi contratada para fundar e dirigir no Rio de Janeiro uma escola de artes e ofícios. Nela está, entre outros, Jean-Baptiste Debré, chamado de alma da missão francesa e organizador da primeira exposição de artes no Brasil em 1829. Em 1818, Debré trabalhou no projeto de ornamentação da cidade do Rio de Janeiro para os festejos da aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarve, mas em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que ele retrata e descreve a sociedade brasileira. Seus temas preferidos são a nobreza e as cenas do cotidiano brasileiro. E suas obras nos dão uma excelente ideia da sociedade brasileira do século XIX. Dando um pulinho agora na arquitetura brasileira, a arquitetura neoclássica do Brasil surgiu em 1750, quando o Marquês de Pombal enviou para o país célebres arquitetos neoclássicos. Expandiu-se a partir de 1808, com a chegada da família imperial, e atingiu seu auge com a chegada da missão francesa. Existem obras da arquitetura neoclássica ao longo de todo o Brasil. Conheça agora algumas dessas importantes construções. Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, Museu do Ipiranga, São Paulo, Museu Imperial, Petrópolis, Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Palácio dos Leões, São Luís, Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro Santa Isabel, em Recife. Já na pintura, além de Debré, é claro, destacamos Pedro Américo, com Independência ou Morte, Óleo sobre Tela, e Vitor Meirelles, com Batalha dos Guararapes, também Óleo sobre Tela. Na escultura destacamos José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli e apresentamos aqui duas escultoras, Sátiro, técnica do bronze, e Baiana, técnica do gesso. Já na literatura neoclássica, aqui no Brasil e em alguns lugares chamada de arcadismo, é formado um grupo intelectual do Brasil Colônia, com sede em Minas Gerais, e os seus principais participantes são Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Manuel Inácio da Silva Alvarenga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, José Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Mas a obra literária mais conhecida no período neoclássico brasileiro é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Entre as obras musicais deste período, destacamos o Hino Nacional Brasileiro, composto por Francisco Manuel da Silva
E também destacamos o Hino da Independência, cuja autoria da música é Dom Pedro I. Dadas as condições peculiares da cultura brasileira no período imperial, o neoclassicismo logo fundiu-se ao romantismo e ao realismo. Uma atividade para você. Responda em seu caderno. Que país foi o berço do neoclassicismo? Quando e quem organizou a primeira exposição de arte no Brasil?